Então esse vídeo não faz parte dos vídeos sobre o farol da certeza, mas a gente vai falar sobre uma certeza, que é a certeza de que quando a gente toma refúgio, a gente sabe que vai se iluminar. Isso não viola a impermanência? Não, é muito fácil de explicar isso. Vamos ver por que isso não viola a impermanência. A pessoa tomou refúgio no Dharma. O refúgio no Mahayana, ele não é por essa vida. Ele é até a iluminação. Então, ao longo de várias vidas, você faz o voto, você se responsabiliza não só por essa pessoa aqui, mas pelas outras pessoas que vão carregar o seu karma depois, né? Os outros seres, inclusive, porque você pode voltar animal e tal. Daí vai ser difícil você manter seu refúgio, né? Mas, enfim, você vai se iluminar na medida em que você mantiver o seu voto de refúgio, é óbvio. Então, se você mantiver o seu voto de refúgio, que é basicamente tomar o Buda, o Dharma e a Sangha, né? Ou seja, o Buda, o professor, o Dharma, os ensinamentos, e a Sangha, a comunidade de praticantes, os exemplos ao longo da história e hoje em dia que praticam com você, você toma todos eles como o quê? Como a principal forma de lidar com a sua vida, a prioridade na sua vida. É praticar o Dharma, é o Buda, é a Sangha. Isso é a prioridade. Trabalho, relacionamento, todo o resto é segundo lugar. Isso é tomar refúgio. Então, você não precisa abandonar nada em nome do refúgio, a não ser que isso impeça você de praticar o refúgio. Né? Praticar o Dharma de acordo com o que o Buda ensinou, praticar o Dharma junto com a Sangha ou em contato com a Sangha e ajudando a Sangha e assim por diante. Então, enquanto você tiver esse compromisso, que envolve também se abster de prejudicar os outros seres de acordo com os preceitos que você vai tomar, dentro do voto de refúgio também você toma preceitos para não prejudicar os seres, né? Evitar qualquer dano aos seres. Então você não vai prejudicar os seres e vai se dedicar a Buda, Dharma e Sangha. Esse é o seu compromisso quando você toma refúgio. Aí é inevitável, é como acender uma vela, que a vela vai queimar até o fim e você vai se iluminar. Se você mantiver os votos. Então, você está tomando refúgio? Não porque você espera mudar de ideia mais adiante. Você pode mudar de ideia. Se você mudar de ideia, daí você não vai se iluminar. Então, o que você faz? Você já pratica com o objetivo de fortalecer esse voto, de fortalecer esse hábito, fortalecer sua conexão com a Sangha, com o Buda, com o Dharma. Então, você fortalece esses hábitos de forma que você não perca isso, nem depois da morte, nem na próxima vida. Não temos garantia disso, mas nós fazemos o compromisso e o esforço nessa direção. Então, essa é a prática do Dharma. É se manter no Dharma até a iluminação. Nós temos um compromisso, é basicamente o compromisso de se iluminar, para benefício dos outros seres, se for no caso do Mahayana. Apenas praticar mérito, praticar virtude e tal, etc., não vai produzir iluminação, vai produzir estados temporários interessantes, gostosos, legais. Quando a pessoa coloca foco na sabedoria do Buda, na sabedoria do Dharma e na sabedoria da Sangha, aí essa sabedoria das três joias é o que vai transformar a nossa geração de mérito em caminho espiritual que leva até o resultado que esse caminho espiritual preconiza, né? Então, se não tiver esse caminho espiritual, não tem o resultado desse caminho espiritual. Aí as pessoas pensam, mas a pessoa não pode atingir a iluminação sendo uma boa pessoa no cristianismo? Não, o cristianismo não busca a iluminação. Eles não trabalham pela iluminação, eles trabalham por um objetivo. A gente não está dizendo que é negativo, a gente não está dizendo que é necessariamente positivo, a gente está dizendo que é o objetivo deles, que é ficar junto com Deus, ou ficar de acordo com Deus, ou tem uma perspectiva própria deles, que é o resultado da prática eles não têm um conceito de prática, talvez, é o resultado da devoção, da fé e do entendimento deles, né? Então, o cristianismo funciona assim. Eles vão atingir aquilo que o cristianismo... Provavelmente, eu acho que dá para dizer que talvez tenha uma religião falsa no sentido de que ela não produz aquilo que ela diz que produz. Mas não acho que é o caso do cristianismo. Eles produzem aquilo que eles dizem que eles produzem. Não é o que o budismo preconiza. Então, muito menos se a pessoa não tiver uma tradição, só sendo uma pessoa boa e pensando as coisas. Bom, pensar as coisas de qualquer jeito, a gente já tem feito por vidas incontáveis.
Então a gente tem pensado, se esforçado muito para chegar a conclusões a respeito das coisas. A gente tem tentado fazer as coisas do melhor modo possível, muitas vezes, exceto quando a gente desiste disso, mas de um modo geral a gente tenta fazer alguma coisa positiva e não chegamos a nenhum resultado conclusivo ou final. Quem, por outro lado, toma refúgio no Buda já tem um resultado conclusivo e final, quer dizer, é isso que eu estou botando na frente de todo mais. E eu, nesse momento, eu me comprometo em não mudar de ideia com relação a isso. Isso não quer dizer que você não vai mudar de ideia. Isso quer dizer que você se compromete a não mudar de ideia. É bem diferente. Você não quer mudar de ideia. Se você vai mudar de ideia ou não, depende do que você vai fazer. Depende do seu compromisso se manter ou não. Se você mantiver o compromisso, você chega ao resultado do caminho que o Buda preconizou. É inevitável. Você vai praticar o Dharma de acordo com o Dharma. Senão, você não vai praticar o Dharma, ou você vai praticar o Dharma de acordo com sabe-se lá o quê, com as suas ideias. Daí, quando você pratica o Dharma de acordo com as suas ideias, aí você não obtém os resultados do Dharma também. Então, se você quer, num nível muito simples, se você quer ser como os melhores exemplos que você vê na Sangha, você se engaja nas práticas que a Sangha preconiza. E a Sangha, ela vai revelar o Dharma e ela vai revelar o Buda. Então, em certo sentido, a Sangha é o pior refúgio porque a Sangha é imperfeita. Em outro sentido, a Sangha é o melhor refúgio porque ela está aí para nós nesse momento, enquanto o Dharma é incompreensível nos textos e o Buda está inacessível lá no passado. Então, a Sangha é o que a gente tem mais direto e é o exemplo dela que vai fazer a gente tomar essa decisão ou não. Não tem outra forma. Não é por uma conclusão. As conclusões intelectuais elas vão ajudar bastante, mas elas não são suficientes. Tem muita gente inteligente pensando aí e eles pensam que a inteligência deles é suficiente e eles chegam às outras conclusões. A controle de qualidade sobre os nossos processos cognitivos e processos vai ser o relacionamento com essas pessoas na Sangha, porque elas também estão envolvidas no mesmo processo. Então, a gente não vai... A pessoa chegou a uma conclusão diferente e não vai ficar dizendo que pessoa horrível, chegou a uma conclusão. Não, chegou à conclusão dela a partir das prerrogativas dela, mas ela não se deu conta que ela está se auto-enganando com relação ao próprio intelecto. O próprio intelecto dela não é um refúgio. Né? O intelecto não consiste... Ninguém falou assim, tome refúgio no seu próprio intelecto. Não é suficiente. O refúgio ele envolve... bom, daí num sentido muito prático é ver as pessoas fazendo o que elas estão fazendo e ver os exemplos dela e ver se você quer isso. Se você não quer isso, daí você... Não tem nem por que você discutir que você queira fazer. Melhor nem fazer mesmo. Melhor nem tomar refúgio, nem fazer essas coisas. Então, essa certeza no Dharma, no Buda e na Sangha, no Buda, no Dharma e na Sangha, ela é crucial para fazer a prática e é uma certeza com relação à iluminação na medida em que você mantiver esse compromisso de botar esse caminho na frente. É mais ou menos uma coisa, no fim, lá nos ensinamentos avançados, eles vão dizendo assim, essa resolução que você tomou, você só tomou porque a sua natureza de Buda se revelou para você quando você tomou refúgio. Então, você só se botou no caminho para se tornar Buda porque você desconfiou que você pode ser um Buda. E essa sua desconfiança que você pode ser um Buda só brota da sua própria natureza de Buda que estava se expressando. Não pode brotar de nenhum outro lugar. Então o refúgio final, claro, é na própria natureza de Buda, é na própria mente, assim por diante. Então, esses refúgios intermediários que são as outras pessoas da nossa comunidade, inclusive o Buda 2.600 anos atrás, inclusive os textos que foram deixados por ele e por tantos grandes mestres ao longo do tempo, essa interdependência que a gente tem com isso só se deve ao fato de que isso é possível. Então, se a gente insistir nisso, as qualidades vão necessariamente aflorar. Não é eu que estou falando isso, esse daí é o que eu ouço de várias pessoas nas quais eu vejo grandes qualidades terem aflorado. Então eu não tenho... É como desconfiar que o sol se pôs, ou que, né, hoje. Não tem nem como começar a desconfiança a respeito disso. Já que eu estou aqui e não estou congelando, significa, embora eu não tenha saído de casa e não tenha visto o sol hoje, eu sei que o sol se pôs hoje. Isso é uma certeza, assim,
completa. Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo onde eu informo o que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nirawe Korajinga Sumpano Neoma Lundi Kwene Tirezi Wante Jinja Soiza Pekaja Produtin Jyochi Om Sochi Jamen Champene Jirasawa Kunchatu Zio Zetai Bai Mediano Jutu Piamani Jogi Sasunda do Ten Jyochi Chime Kwene Pema Sambao Sasura Jinjese no Pai Garjuan Shujuku do Peku Kose Destintes Indar Shinju Jigmetu Jutru Panangi Wancha Tungondo Pateno Muyeng Kupamalora Sanelundu Tinleta do Ten Jyochi Pemejasun Pemerizu Jepemetan Lati Kuzizuruan Pemancho de Droma de Sojino Nibemelun de Jyochi Nenjoene Chimpote Payuri Nebadan Basi Pechambundan Kusejan Senden Jyochi Kusun Sanjaguru Rinpoche do condado de Wajimbo Jabartia com seu tutor da Poça Sol Debson Chin de Lapto Sushi não se lembra de chuva dançam balão de do Partingelo uma rumba zaguru pema cd que loja som de loite aliança som de papel do Jushu Sung não guarda miral do Sungele show